Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais. 24 horas de agroinformação. Hoje é sexta-feira, encerramento de semana, e a gente começa o nosso programa de hoje conferindo inicialmente como é que está o comportamento dos mercados financeiros. O dólar operando em queda novamente nesse início de tarde de sexta-feira, menos 0,6%. R$ 5,39 é a cotação da moeda americana. Índice Bovespa na B3, mercado de ações caindo, 0,4%. E não é diferente lá fora. Bolsa de Nova York também com queda no mercado de ações, índice Dow Jones operando agora com desvalorização de 0,5%. Índice DAX, a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, menos 1,8% nesse já encerramento do pregão deles. Na Ásia, Xangai, na China, fechou em queda, 1 ponto percentual. E o destaque aqui nos mercados de energia, nova alta do petróleo. Petróleo se aproximando dos $90 o barril, 89,80 nesse momento. $89,80 o barril, uma alta de 1,9% em relação ao dia de ontem. O mercado segue refletindo, entre outros fatores, esse conflito lá na região do Mar Negro, entre Rússia e Ucrânia, isso gera tensões nos mercados financeiros e também de commodities. Lembrando que o petróleo é importante para essa região, já que a Rússia é o segundo maior exportador mundial. E tudo isso leva a um aquecimento dos preços, não só do petróleo, mas também do gás natural, outro produto do qual a Rússia é importantíssimo, o maior produtor mundial de gás natural, fornecimento fundamental, especialmente para a Europa, cerca de mais de um terço, na verdade, da demanda do consumo de gás natural na Europa vem da Rússia, né? Então tudo gera tensões lá com efeito em toda a economia. Mercado de commodities agrícolas, soja operando com forte alta nesse início de tarde, 1,7%, são cerca de 24 pontos sobre ontem, mercado bastante aquecido, refletindo as preocupações com a safra da América do Sul. Não podia ser diferente, até diria que Chicago atrasou um pouco essa reação, mas agora caiu a ficha finalmente, porque as perdas aqui são muito grandes, especialmente do sul do Mato Grosso do Sul para baixo, são perdas monumentais na produção de soja, se fala em 40% até 50%, do sul do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Isso sem contar as perdas também no restante da América do Sul, perdas na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, ou seja, aqui onde se concentra mais de 60% da safra mundial de soja, um problema seríssimo em boa parte da região. Só se salva metade norte do Brasil, mesmo assim com excesso de chuva, que também não é lá muito bom. Bom, então soja subindo forte nesse início de tarde. Milho está acompanhando também por alta na demanda de milho americano para a produção de etanol, mas também preocupações com o clima aqui na América do Sul, que também já derrubou uma boa parte da produção de milho. Milho subindo 1 ponto percentual nesse início de tarde. Trigo também volta a subir, 0,6%. Na Bolsa de Nova York sobe o café arábica, 1,8%, uma alta forte. Algodão caindo um pouco, 0,6%. Açúcar bruto também cai, 1 ponto percentual. E o outro é o suco laranja, com uma perda aqui de 2,8%. Está devolvendo o que ganhou nos últimos dias, tinha preocupação com geadas na Flórida. O suco laranja deu uma reagida, agora devolve um pouco, bastante, até 2,8% de queda nesse momento. Bom, dito isso, daqui a pouco a gente dá mais uma conferida, conferimos também as cotações aqui no mercado interno, mercado físico brasileiro, mas antes disso, vamos continuar conferindo o que a gente tem feito nos últimos dias. Situação das safras Brasil lá fora. Hoje é o dia de conversar com Goiás. Eu tenho a satisfação de conversar agora com Adriano Barzotto, que é diretor da ProSoja Goiana. Ex-presidente, né? Agora diretor da ProSoja. Muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez aqui no nosso programa. Conte para a gente. Bom, no sul falta chuvas, no resto do país estava sobrando. Como é que está a situação agora? Deu uma normalizada em Goiás? Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde, amigos telespectadores. Na sua introdução, Silmar, você foi muito feliz. Você dividiu a safra brasileira, a safra sul-americana em duas realidades, né? Do Mato Grosso do Sul para baixo, incluindo aí Paraguai, Uruguai, Argentina e os estados do sul do Brasil, uma safra bastante prejudicada aí pela seca. E a parte do centro... Travou. Uma travada, aí o pessoal vai tentar restabelecer a ligação com o Adriano Barzotto. Questão de tecnologia aqui de internet não é fácil. Restabeleceu, Barzotto? Trancou um pouco, você pode continuar.
Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais. 24 horas de agroinformação. Hoje é sexta-feira, encerramento de semana, e a gente começa o nosso programa de hoje conferindo inicialmente como é que está o comportamento dos mercados financeiros. O dólar operando em queda novamente nesse início de tarde de sexta-feira, menos 0,6%. R$ 5,39 é a cotação da moeda americana. Índice Bovespa na B3, mercado de ações caindo, 0,4%. E não é diferente lá fora. Bolsa de Nova York também com queda no mercado de ações, índice Dow Jones operando agora com desvalorização de 0,5%. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, menos 1,8% nesse já encerramento do pregão deles. Na Ásia, Xangai, na China, fechou em queda, 1 ponto percentual. E o destaque aqui nos mercados de energia, nova alta do petróleo. Petróleo se aproximando dos $90 o barril, 89,80 nesse momento. $89,80 o barril, uma alta de 1,9% em relação ao dia de ontem. O mercado segue refletindo, entre outros fatores, esse conflito lá na região do Mar Negro, entre Rússia e Ucrânia, isso gera tensões nos mercados financeiros e também de commodities. Lembrando que o petróleo é importante para essa região, que a Rússia é o segundo maior exportador mundial. E tudo isso leva a um aquecimento dos preços, não só do petróleo, mas também do gás natural, outro produto do qual a Rússia é importantíssimo, o maior produtor mundial de gás natural, fornecimento fundamental, especialmente para a Europa, cerca de mais de um terço, na verdade, da demanda do consumo de gás natural na Europa vem da Rússia, né? Então tudo gera tensões lá com efeito em toda a economia. Mercado de commodities agrícolas, soja operando com forte alta nesse início de tarde, 1,7%, são cerca de 24 pontos sobre ontem, mercado bastante aquecido, refletindo as preocupações com a safra da América do Sul. Não podia ser diferente, até diria que Chicago atrasou um pouco essa reação, mas agora caiu a ficha finalmente, porque as perdas aqui são muito grandes, especialmente do sul do Mato Grosso do Sul para baixo, são perdas monumentais na produção de soja, se fala em 40% até 50%, do sul do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Isso sem contar as perdas também no restante da América do Sul, perdas na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, ou seja, aqui onde se concentra mais de 60% da safra mundial de soja, um problema seríssimo em boa parte da região. Só se salva metade norte do Brasil, mesmo assim com excesso de chuva, que também não é lá muito bom. Bom, então soja subindo forte nesse início de tarde. Milho está acompanhando também por alta na demanda de milho americano para a produção de etanol, mas também preocupações com o clima aqui na América do Sul, que também já derrubou uma boa parte da produção de milho. Milho subindo 1 ponto percentual nesse início de tarde. Trigo também volta a subir, 0,6%. Na Bolsa de Nova York sobe o café arábica, 1,8%, uma alta forte. Algodão caindo um pouco, 0,6%. Açúcar bruto também cai, 1 ponto percentual. E o outro é o suco laranja, com uma perda aqui de 2,8%. Está devolvendo o que ganhou nos últimos dias, tinha preocupação com geadas na Flórida. O suco laranja deu uma reagida, agora devolve um pouco, bastante, até 2,8% de queda nesse momento. Bom, dito isso, daqui a pouco a gente dá mais uma conferida, conferimos também as cotações aqui no mercado interno, mercado físico brasileiro, mas antes disso, vamos continuar conferindo o que a gente tem feito nos últimos dias. Situação das safras Brasil lá fora. Hoje é o dia de conversar com Goiás. Eu tenho a satisfação de conversar agora com Adriano Barzotto, que é diretor da ProSoja Goiana. Ex-presidente, né? Agora diretor da ProSoja. Muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez aqui no nosso programa. Conte para a gente, bom, no sul falta chuvas, no resto do país estava sobrando. Como é que está a situação agora? Deu uma normalizada aí em Goiás? Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde, amigos telespectadores. Na sua introdução, Silmar, você foi muito feliz. Você dividiu a safra brasileira, a safra sul-americana em duas realidades, né? Do Mato Grosso do Sul, para baixo, incluindo aí Paraguai, Uruguai, Argentina e os estados do sul do Brasil, uma safra bastante prejudicada aí pela seca. E a parte do centro... Travou. Uma travada, aí o pessoal vai tentar restabelecer a ligação com o Adriano Barzotto. Questão de tecnologia aqui de internet, isso não é fácil. Restabeleceu, Barzotto? Trancou um pouco, você pode continuar. Pode continuar. Eu estou te ouvindo muito bem.
Okay. Então, eu estava falando que então são duas realidades, onde o centro do país e o norte, o Matopiba aí com uma safra extraordinária. Então, safras bastante diferentes. O que a gente pode comentar sobre isso é que os produtores dessa parte que está sofrendo com seca vão ter bastante problemas aí com a situação financeira deles, né? Eles têm aí um custo de produção bastante elevado nessa safra, onde só poderia ser competitivamente analisado com uma boa produtividade. Isso não vai ter. Já o pessoal do Centro-Norte vai ter que trabalhar muito bem aí o seu fluxo de caixa para poder se sobressair justamente pelo aumento do custo de produção. Mas nós estamos aí, cada safra, Silmar, é uma safra diferente, a gente tem que saber administrar aí dentro das nossas propriedades para poder continuar dentro da atividade a cada ano. Especificamente em Goiás, Adriano, a safra pode ser considerada normal? Vamos começar pela área. Houve aumento de área nessa safra? Não? Silmar, a safra do estado de Goiás é uma safra normal. Plantamos dentro da janela ideal de plantio, que foi mês de outubro e novembro. As lavouras estão sendo conduzidas muito bem. Não tivemos problema com ferrugem asiática, não tivemos problemas aí com pragas e nem com doenças fora do que o produtor tem o costume de lidar. Choveu muito bem, nós não tivemos problema nenhum com falta de chuva e nem com excesso, que foi o que aconteceu com o Matopiba, né? Então, Goiás esse ano foi muito privilegiado e a gente vai, com certeza, ter uma excelente safra. Isso deixa o produtor com um fluxo de caixa bastante apropriado aí para poder dar as continuidades aí no plantio da safrinha, que está começando agora, justamente estamos começando a colheita da soja e já dando início aí no plantio do milho safrinha. Tudo correndo muito bem aqui em Goiás. Minha próxima questão é início de colheita e já a perspectiva para a safrinha de milho. Como é que está essa perspectiva, presidente? Vai ter aumento grande de área de milho aí, não? Silmar, sempre quando existem bons preços, a área tende a aumentar. Na soja, nós temos aí a estimativa de aumento de área plantada em torno de 5%. Provavelmente no milho vai ser em torno de 2% a 3%, porque nem toda a área que é agregada para a soja ela é agregada para milho. Então, a gente estima aí que o milho vai ter um incremento de área em torno de 2% a 3%. Eu acredito, os institutos de pesquisa aqui do estado de Goiás, o IFAG, principalmente estimam aí uma safra de milho acima de 11 milhões de toneladas, se tudo correr bem. Bom, felizmente eu acho que a primeira entrevista que eu faço é que pode estar me dizendo que a situação está boa em termos de safra. Porque até o Mato Grosso também teve problema. Lá também teve excesso de chuva, muita praga, né? Ou seja, não é uma situação normal, embora não tenha faltado chuva. E a região do Mato Piba bastante afetada por excesso de chuva. Tocantins, eu conversei com o pessoal do Tocantins, realmente houve excesso de umidade, assim como praticamente em toda outra parte dessa mesma região. Então, felizmente, pelo menos aí em Goiás, a tendência é de uma safra normal. Agora, presidente, a expectativa também é de que o milho ocorra a mesma coisa. Dá para plantar dentro da janela, consequentemente, vai dar para colher também antes do corte das chuvas, né? Então, parece que a tendência é favorável também para o milho, né? Sim, temos uma tendência favorável. Se a gente acompanhar a evolução do clima nessa safra, o estado de Goiás pegou um corredor de perfeição climática, nem a seca do sul e nem a chuvarada do norte. Então, no caso da soja, temos aí uma boa produtividade e a perspectiva de uma boa safra de milho. É claro, milho, safrinha principalmente, que não é safrinha, é uma safra grande, é uma incógnita. Pode ser que hoje as previsões se mostram favoráveis e daqui a pouco, mês de março, abril, aí, que é onde o milho precisa de bastante pluviometria, bastante chuva aí para poder encher a sua espiga, podemos ter aí alguns bolsões de seca. Mas, a princípio, temos aqui no estado de Goiás uma boa perspectiva. Todos os institutos de clima mostrando aí que nós vamos ter chuvas chuvas agrícolas, né, que é aquela chuva de 20, 30 milímetros aí até final do mês de março, que é quando o milho precisa mais de água. Abril já temos aí alguns, como histórico, em alguns lugares falta chuva, mas se o produtor fizer o plantio dentro da janela correta, eu acredito sim numa boa safra de milho. Só voltando aí na questão da área, esse aumento de 5%, houve alguma área nova entrando em região de pecuária, por exemplo?
Silmar, o estado de Goiás tem uma enorme área de pastagens degradadas, principalmente no norte e no nordeste do estado, ali na região do Vale do Araguaia e também na região ali para cima de Formosa, um pouquinho antes de chegar na Bahia e no Tocantins. Temos bastante área ainda para ser incluídas no plantio de grãos. Então, Goiás, por alguns anos ainda a gente vai ver esse aumento de área em torno de 3, 4, 5%, aí, dependendo do ano, o produtor está conseguindo abrir sim. E aqueles produtores que são tradicionalmente pecuaristas, em anos de boa rentabilidade ou de bons preços da soja e do milho, como é o caso desse ano, eles migram para a lavoura ou então arrendam suas propriedades para a lavoura, então a gente vê um pouquinho mais de acréscimo. Isso é uma normalidade, a gente vai ver isso por algum tempo. Presidente, muitos produtores, eu diria a maioria dos produtores aí, muito preocupados com o custo de produção, especialmente para a próxima safra. Eu imagino que por aí também deve ser semelhante essa preocupação. Tudo subiu demais, né? A começar por fertilizantes. Sem contar que existe falta de alguns produtos também, especialmente agroquímicos, né? Como é que está o panorama aí em Goiás? Silmar, uma preocupação muito grande, principalmente das entidades aí que tentam proteger o produtor, justamente por essa escalada de preço dos fertilizantes. Você veja, o cloreto de potássio está acima de $1.000 a tonelada, a ureia também, $800 a tonelada. Então, é uma preocupação premente aí de todas as entidades aí tentar buscar uma forma de baratear isso daí para o produtor. Claro, tem novas tecnologias, como por exemplo rochagem, adubos organominerais que estão conseguindo suprir uma parte dessa deficiência, desse encarecimento, mas nada hoje em dia está barato. O produtor precisa realmente fazer conta, encontrar aquele talhão que pode ser reduzido um pouquinho na adubação para ele poder fazer um mix dentro da propriedade e gastar o menos possível nesse ano especificamente, que é um ano de produto caro. Agora, você falou também na falta de agroquímicos. Vamos colocar aí, por exemplo, o bifosato, o diquat, vamos ter problema aí na entrega da atrazina. Isso daí é uma preocupação bastante grande de todas as entidades e também dos produtores, justamente porque são produtos que têm que chegar agora, nesse momento aí, para poder finalizar o ciclo da soja e entrar no ciclo do milho. São 3 produtos que estamos tendo problema de entrega, justamente porque houve a escalada de preço. Então, tem 2 fatores, Silmar. Um é o produto que ficou armazenado esperando o preço aumentar para poder ser distribuído agora, e aquele produto que não conseguiu chegar ao Brasil por conta da deficiência logística aí que teve nos últimos tempos aí nas importações, né? Então, são produtos que não conseguiram chegar até o produtor. Então, o produtor agora vai ter que fazer realmente aquela conta, usar o produto de forma... usar os produtos de forma mais inteligente possível dentro da propriedade para que ele consiga acudir toda a sua área de produção. Presidente, para finalizar, como é que está a comercialização aí? O preço está bom, muita venda antecipada ou o produtor está mais cauteloso esse ano? As vendas antecipadas, elas vieram subindo durante o ano, do ano passado, março até novembro do ano passado, chegamos aí em torno de 52%, 55% da soja da safra 21, 22 já comercializada. É uma normalidade, o produtor tem que proteger seus custos, né? Então, foram sojas aí comercializadas entre 150 e 160 reais por saca. E agora, depois que virou o ano, que a seca se mostrou um pouco mais aparente aí, a gente está vendo, no caso hoje aí, Chicago subindo mais de 20 pontos. Na última semana, praticamente $1 por bushel foi a alta nos preços da soja em Chicago. Então, a gente já vê soja aí em torno de 170 reais. O produtor precisa entender o contexto do que ele tem de custos, né, do momento do fluxo de caixa, aproveitar aquela soja que ele vendeu antecipada para cobrir essas contas que ele tem para pagar agora no mês de fevereiro e março, fazer a sua venda agora aproveitando esses preços. E eu acredito muito aí em guardar um pouco de soja para vender a partir de maio e também no segundo semestre, onde poderemos ter excelentes preços, melhor do que hoje, inclusive. Dito nisso, sem dúvida nenhuma. Agora, milho, muita coisa já vendida? Safra nova?
O milho, Silmar, ano passado nós tivemos aí problema na safra de milho. Colhemos aí menos do que 50% do que era esperado. Muitos produtores tiveram que pagar washout para as empresas, né? O washout é uma anomalia onde o produtor, além de não ter o produto para entregar, ele ainda tem que pagar a diferença para trading. Então, muitos produtores tiveram esse problema e não fizeram vendas antecipadas. Então, o milho está bem mais atrasado a comercialização, até porque, como tivemos problema na safra, o produtor ele fica com medo de fazer novos negócios. Então, eu acredito que em torno de 25% a 30% só do milho safrinha foi comercializado. E ainda bem que foi feito dessa forma, porque a gente vê, a gente enxerga aí uma possibilidade de bons preços mais à frente, aí, mês de maio, junho. Eu acredito que vamos ter bons preços aí para fixar esse milho a ser colhido a partir de julho aqui em Goiás. Dúvida nenhuma, até pela quebra da safra do sul aqui, procura por milho crescendo aqui, vão ter claramente preços bem maiores até a chegada da segunda safra, só no segundo semestre desse ano. Muito bem, eu conversei com o Adriano Barzotto, ele é diretor da AproSoja de Goiás. Adriano, muitíssimo obrigado pela entrevista, gostei muito, sucesso aí com a safra e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, hein? Obrigado, Silmar. Um abraço a todos os telespectadores. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta sexta-feira. Dá uma conferida agora rapidamente aqui no nosso mercado físico, começando pela soja. O preço da soja no mercado físico tem algumas alterações aqui, são positivas, não tem nenhuma queda, pelo menos, ou estabilidade ou alta de preço. Alta de preço em torno de 0,6%, 0,8%, o caso de Passo Fundo. No mercado do Rio Grande do Sul, bem mais aquecido, por causa da quebra, que é gigantesca na safra gaúcha, quase a metade da safra perdida. Aí os preços, obviamente, refletem essa realidade. O preço mais alto do país hoje está lá em Passo Fundo, por exemplo, R$ 189,00, saca de 60 quilos, uma alta em relação ao dia anterior de 0,8%. Vamos ver o milho. Milho mercado físico também, mercado aquecido, com algumas exceções. Vendo aqui Sorriso, uma alta de 2,6% para 88,50 para 78%. Rio Verde, 88,50, alta de 0,6%. Tem uma retração aqui em Uberlândia. O mercado está bastante regionalizado, de vez em quando tem alguns ajustes aí diferentes. Queda de 1,1%, mas o preço lá em cima, R$ 90,00 por saca de 60 quilos. Com pouco a gente vê mais mercado físico, quando isso vamos em frente com as nossas notícias desta sexta-feira. Vamos lá, olha, a taxa de desemprego, notícia favorável aqui, notícia boa, caiu. A taxa de desemprego no país para 11,6% no trimestre encerrado em novembro, segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE. Houve queda de 1,6 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. O número de desempregados agora é estimado em 12,4 milhões. A renda média da população ocupada, no entanto, caiu 4,5% e ficou em R$ 2.444. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a queda da taxa de desocupação acompanha a trajetória de recuperação vista nos últimos trimestres e também reflete a sazonalidade dos meses de fim de ano. Infelizmente, com essa nova onda da Ômicron aí, que afastou muita gente do trabalho, muita hospitalização, inclusive, é possível que o índice agora, mais atualizado, volte a crescer, infelizmente, em termos de desemprego. Bom, a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, enviou ao governo federal propostas emergenciais para ajudar o produtor rural brasileiro, que foi muito prejudicado ou pela estiagem, que assolou a produção do sul do país, e também por enchentes em parte do país, como é o caso de Minas e Bahia, entre outros. As de curto prazo atendem tanto a região, né, que sofre com seca, como as que foram afetadas pelas enchentes, que seriam as prorrogações dos financiamentos, tanto de custeio como investimento. No caso de investimento, jogar a parcela que seria paga agora para o último ano do financiamento, né, após o último ano ainda do financiamento. No caso de custeio, dá um prazo de 2 anos para ser paga. Que na hora de renegociar, na hora de prorrogar, quer dizer, esses financiamentos, que o banco não cobre taxas a mais, que as taxas não mudem
frente àquilo que o produtor já tinha contratado, porque isso impacta muito nesse momento com o aumento dessas prorrogações. Outra ação foi justamente ter um crédito emergencial a esses produtores que perderam muito e que precisam recuperar, né, ações para a segunda safra, que ainda vão plantar ou que precisam fazer alguns ajustes na questão de infraestrutura. É o caso, principalmente, das regiões que tiveram enchente, onde produtores perderam cerca, curral, até a própria moradia, e em muitos casos isso ocorreu. Então, crédito emergencial separado também por categorias de produtor, pronafianos, Pronamp e da agricultura empresarial com taxas diferenciadas para esses produtores. Então, na questão do crédito, essas duas linhas foram as mais relevantes. Tenha também, principalmente na região sul do país, uma orientação melhor do produtor que conseguiu contratar o seguro rural, que recebeu o recurso, mas que chegou a não plantar em função da questão do clima. Como é que ele vai fazer para poder devolver essa subvenção ou reaproveitar numa próxima safra? Então, a gente pede essa orientação também do governo para que esse produtor consiga tomar o seguro no futuro próximo. Na questão de Minas também, a gente ilustrou com a ministra ontem uma série de emendas parlamentares que poderiam ajudar a refazer estradas, reconstruir pontes, porque lá ainda estão perdendo, produtores estão tendo que jogar fora a produção de leite, hortaliças e frutos que não conseguem ser propriedade, estão sendo colhidos e não saem em função do acesso, né? Então, também isso foi solicitado. Enfim, então essas seriam as ações emergenciais. Das ações estruturantes, essa ação do barramento, que eu preciso regulamentar a lei da irrigação, regulamentar o Código Florestal Brasileiro para considerar, né, o barramento como utilidade pública. Isso é essencial que ocorra agora. O produtor tenta fazer isso, mas ele esbarra na burocracia, né, dos órgãos estaduais, não consegue avançar e fazer isso, que num momento como esse poderia atender de forma plena através da irrigação. E a última ação em relação ao seguro rural, né, pedindo aí que o seguro, que venha se mantendo a política de Estado do seguro, consiga cada vez mais recursos e que se diversifique os produtos atendidos pelo seguro. Porque no caso do Sul, a desastre só não foi maior em função do seguro rural, né, que pegou muitos produtores de grãos, de frutas. Agora, em Minas Gerais, né, na casa da fruticultura e horticultura, e principalmente na Bahia, né, a cobertura de alguns produtos de seguro não existe para subvenção, né, para alguns tipos de fruta e hortaliça. Então, seria muito interessante essa ampliação, né, como o governo já vem estudando. Agora, a pauta é extensa, não é, Bruno, mas também muito importante, porque essas medidas aí que você elencou, todas elas aí, são medidas importantes que vão dar um fôlego para esses produtores, não é mesmo? Porque eles já passaram por seca em 2020, tivemos geada também o ano passado, quebra de safra e agora temos aí perdas muito significativas. Todos os dias aqui a gente entrevista produtores rurais, a gente tem boletins do Rio Grande do Sul mostrando que as lavouras de milho, soja, feijão, enfim, todas estão passando por perdas, né? E esse é um momento importante da CNA de estar colaborando também, pedindo essa ajuda, esse apoio ao governo federal, porque é um fôlego a mais para esse produtor, não é mesmo, Bruno, que já vem passando por tantas intempéries, né? A gente vê aí que a agricultura brasileira é a céu aberto, ele já sabe disso, né? O nosso agricultor, ele já passa por muitos problemas, mas quando ele acontece, essa escassez acontece tão forte, a gente vê que essa ajuda, esse pedido da CNA é um pedido, é um fôlego a mais para esse agricultor, não é mesmo, Bruno? Com certeza, né? Como você bem disse, é o segundo ano seguido de laninha no sul do país, então é uma seca que veio mais severa ainda que anos anteriores. Então o produtor que estava se recuperando, né, que era a chance de se recuperar para esse ano, e como eu falei, o desastre não foi maior porque o seguro rural, né, a ministra conseguiu ampliar bastante aí o recurso, né, e diversificar algumas cadeias. Então, isso ajudou muito, principalmente na região sul, que é a região que mais contrata seguro rural no Brasil hoje, né? Então, só não foi pior em função do seguro. Então, é algo que a gente tem que realmente preconizar como política de Estado. Mas que, num momento como esse, fragiliza muito, né? Os custos de produção estão muito elevados, fertilizantes, defensivos, né? Combustível, eletricidade, tudo isso aumentou muito. Então, o produtor que já fez uso desse insumo no solo, né, já colocou toda a sua produção ali e teve essa frustração de safra, né, por mais que o seguro consiga amenizar esse impacto, 2 anos seguidos já pesa bastante e é realmente uma situação que nós precisamos dar toda a atenção a esse produtor para que ele consiga se estruturar e voltar a produzir como nos anos anteriores. Agora, em relação a essa linha de crédito emergencial, qual a expectativa da CNA em cima desse pedido, né, feito ao governo federal?
Bem, nós tivemos ontem com a ministra Tereza Cristina, junto ao presidente da Federação de Minas Gerais, para discutir especificamente a situação de Minas. Foi avaliado o diagnóstico da região e foi feito uma análise local. E na conversa com ela, comentando dessas outras ações ligadas aí aos outros estados, o que foi sinalizado é que o secretário de Política Agrícola já estava em contato com a economia, já tinham passado as informações e haveria uma reunião do Conselho Monetário, se eu não me engano, de hoje para amanhã ou no início da semana que vem. Isso não foi confirmado. Pelo menos eu não tenho essa informação para passar com certeza agora. Mas a intenção é que já saísse alguma medida, nesse curto espaço de tempo, ou agora entre hoje e amanhã ou no início da semana, pelo menos ainda para amenizar parte do problema. Muitas informações ainda estão sendo validadas pelo próprio Ministério da Economia para que você tenha algo mais amplo, o conjunto de ações mais estruturadas. Mas pelo menos havia uma expectativa muito grande do próprio Ministério da Agricultura que já saísse alguma coisa nessa próxima reunião do Conselho Monetário Nacional. Bom, vamos ver a segunda parte do nosso mercado físico, o mercado do boi gordo, vamos ver como é que estava agora pela manhã. Tem quedas aqui, a estabilidade é algumas quedas. Quedas Araçatuba, por exemplo, 1,5% para R$ 335 arroba. Mercado mais frouxo também lá no norte do Mato Grosso. Campo Grande também com queda, 1,6%. É mais prático que a gente acompanha, pelo menos até amanhã de hoje, apresentar uma estabilidade. Vamos ver o café. Café com queda forte hoje pela manhã, refletindo a queda na Bolsa ontem. 1.440 no sul de Minas, menos 2,7%. 1.445 no Cerrado Mineiro, também menos 2,7%. Quedas generalizadas também em outras praças e outros tipos de café. O Conilon, por exemplo, em Vitória, lá 820, menos 1,2%. Preço do arroz. Arroz sem alterações, pelo menos até amanhã de hoje. Ontem tivemos altas fortes em algumas praças. Hoje o mercado deu uma estabilidade. 63,30 no Rio de Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, como nossa referência aqui. Para finalizar, temos o algodão aqui, o algodão com queda forte, 0,7%, R$ 6,95, cotação do algodão em pluma para libra-peso em São Paulo. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta sexta-feira. Voltamos às 8h30 com o consultor AgroMais e o fechamento dos mercados no dia de hoje. Uma boa tarde e até mais.